Se você nunca aprendeu a operar corretamente linhas de tendências no mercado financeiro, parabéns, os seus problemas acabaram, porque hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer para identificar as melhores operações e aí sim passar a negociar linha de tendência corretamente. Você vai aprender a negociar seja uma linha de tendência de baixa, a famosa LTB, ou seja uma tendência de alta, uma famosa LTA. Então, cara, para você que não me conhece aí, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo H6 e já deixa o like se você curte esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, que a gente vai produzir conteúdo aí a vida toda. Bom, então hoje é uma aulinha muito importante, né? Uma aula que muita gente utiliza o conceito até correto para operar na linha de tendência, mas em algumas situações opera uma linha de tendência errada, né? E esse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você vai fazer para identificar as melhores operações da linha de tendência e aprender a traçar uma linha de tendência corretamente, né? A gente vai aliar alguns conceitos aí que eu já utilizo para estar negociando, né? E para identificar as melhores operações no mercado financeiro. Vou só compartilhar minha telinha aqui, pra gente não perder tempo. A telinha compartilhada e olha só, cara, eu criei duas regrinhas aqui que vão fazer com que você identifique as melhores negociações de linha de tendência, né? Então, qual que é o conceito ideal que você deve levar aqui? Cara, sempre que eu vou fazer a minha análise, eu sempre trago da linha de regiões do preço dos gráficos maiores, né? Que são regiões mais confiáveis para entender como é que está a situação do preço, né? E até mesmo para eu identificar meus pontos de negociações. E isso tem uma eficácia muito grande, que é quando eu passei a identificar essas regiões nos gráficos maiores, cara, minha qualidade das minhas negociações aumentou, a confiança das minhas negociações aumentaram. Eu passei a tomar muito menos stop porque eu percebi que eu sabia encontrar as melhores regiões para poder encontrar as minhas negociações. Ou seja, muitas das vezes, se a gente não tiver ligado nesse tipo de tempo gráfico, seja gráfico mensal, semanal e diário, né, eu gosto de fazer essa confluência encontrando esses três tempos gráficos. Muitas das vezes, se a gente efetuar uma negociação de compra, vamos supor que o preço está chegando próximo a essa região aqui, né? E aí, lá no gráfico M15, que é o meu gráfico de operação, eu tenho um rompimento confirmado aqui, né? Dessa região de resistência aqui do EURUSD. Mas isso daqui é o preço formando somente uma sombrinha. Então, muitas das vezes eu efetuava a minha negociação aqui e aí o mercado subiu um pouquinho, e aí depois começava a retornar e me estopava. Eu não conseguia entender porque eu tomava esse tipo de stop, mesmo que o preço estivesse numa tendência de alta muito bem definida. Então, para a linha de tendência, é a mesma coisa. A gente vai traçar essa linha de tendência em gráficos maiores para poder identificar pontos de negociações lá no gráfico M15. Ou seja, aqui a gente vai utilizar somente dois tempos gráficos, mas a gente vai poder aliar também essas situações. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou com uma linha de tendência traçada nessa região, tá? E aí o preço ele vem no toque aqui. Tecnicamente teria uma região de entrada aqui para eu efetuar a minha negociação, tendo em vista que o preço está numa tendência de alta, e iria bater aqui e depois iria continuar subindo, mas não vale a pena eu efetuar uma negociação de compra próxima a essa região de resistência, porque aqui é uma região de resistência que está sendo formada aqui no gráfico semanal. Então eu já devo ficar ligado em relação a isso. Então, e com isso, somente com esse tipo de informação, eu já começo a filtrar melhores regiões para eu efetuar as minhas negociações. Então eu sempre vou jogar aqui no gráfico mensal ou no gráfico semanal para ver se o preço não está chegando próximo a essas regiõezinhas aqui, uma região de resistência importante, uma região de suporte importante, porque nessas regiões não vale a pena eu efetuar a minha negociação, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? No EURUSD, cara, eu não tenho basicamente nada, né? Eu tenho uma região de resistência aqui, eu tenho uma região de suporte aqui, não tenho, tá? Mas eu posso encontrar um ciclo de movimentação aqui pro EURUSD aqui no gráfico semanal, encontrando essa região aqui. Então eu tenho essa oscilação aqui do mercado preço dentro desse ciclo de movimentação do preço. Então, encontrando esse ciclo de movimentação aqui do preço, eu vou jogar lá no gráfico de uma hora, e aí eu posso jogar ou no gráfico de uma hora, ou no gráfico de H4. Eu vou fazer aqui no gráfico de uma hora, porque é um gráfico que eu curto muito tá fazendo o meu tipo de negociação também, né? Então, vou pegar uns exemplos aqui, ó, e vamos pegar aqui esse exemplo dessa linha de tendência, olha só. Vou traçar essa região de resistência aqui, e eu vou traçar essa linha de tendência. O que eu vou fazer? Vou jogar lá no gráfico M15. Encontrei o preço em uma tendência muito bem definida. Vamos imaginar que o preço está aqui, ó. E aí eu já começo a perceber que, pô, não vale a pena eu efetuar negociações no rompimento dessa linha de tendência aqui. Por quê? Porque isso daqui, tecnicamente, é um falso rompimento do preço. Não vale a pena efetuar minha negociação em si. Mas quando o preço começa a retornar aqui e se mantém, ó, se manteve aqui acima da linha de tendência no gráfico de uma hora, é um bom indício que ele vai continuar subindo. E aí, nesse tipo de situação aqui no mercado, eu já iria evitar situações de negociações aqui e iria projetar mais essa linha de tendência, ó,
um pouco mais aqui para cima, iria entrar no rompimento dessa linha de tendência, ou se eu quisesse coincidir, encontrar confluências, eu poderia encontrar o preço aguardando essa confluência, ele rompendo essa linha de tendência aqui do preço do gráfico de 1 hora e vindo para baixo da região de resistência que já estava marcado lá no gráfico semanal. E aí, olha só, eu volto, eu tenho um bom ponto de negociação. A partir desse rompimento daqui para cá, eu tenho uma possibilidade de estar pegando 1.448 pontos, tá? Então, esse é um ponto muito interessante. O que eu vou fazer agora? Agora, se eu estou com preço nessa situação aqui, tá? Eu vou jogar isso aqui lá no gráfico M15 e aí eu vou perceber todo esse respeito do preço melhor do que ele está aqui no gráfico de 1 hora. Cara, olha isso daqui, ó. Qual que é a primeira regra para eu efetuar as minhas negociações aqui? Eu só vou efetuar negociações se o preço estiver próximo da linha de tendência. Eu nunca vou efetuar a minha negociação no rompimento da linha de tendência, a não ser que o preço esteja chegando nessa regiãozinha aqui. O preço estiver chegando lá, aí eu posso efetuar um rompimento, uma venda no rompimento da linha de tendência. Então eu vou efetuar a minha negociação quando o preço estiver voltando. Pô, tá aqui e tocou, cara, tocou aqui, eu já posso efetuar a minha negociação. O preço muito distante da linha de tendência, ó, é um sinal do preço sobrecomprado. Então, nesse tipo de situação aqui, eu vou evitar continuar operando comprado, vou esperar o preço voltar. Quando ele estiver voltando, eu efetuo a minha negociação. Aqui a gente tem um rompimento do preço, ó, mas esse tipo de rompimento não vale a pena eu continuar executando a minha negociação. Mas quando o preço começa a retornar para a linha de tendência e se mantém aqui em cima, ó, isso daqui já é suficiente. Ó. Isso bem aqui já é suficiente. Essa situação aqui já é suficiente para eu identificar o preço se mantendo acima. E aí quando ele vem e faz o toque aqui, ó, esse candlezinho, esse candle aqui, é suficiente para eu executar a minha negociação com o meu stop abaixo da linha de tendência, e aí eu posso vir surfando a movimentação do preço ao máximo que puder, né? E aí só disso daqui eu tenho uma possibilidade de estar pegando 443 pontos aqui. Continuaria podendo buscar as minhas negociações, o preço vem, ó. De novo ele tem um toque aqui, ele tem outro toque aqui, eu posso efetuar mais uma negociação aqui, aí o meu take ele tem que ficar aqui. Tá? Nesse tipo de situação, o meu take tem que ficar próximo a essas regiões aqui, porque essa aqui é uma região de resistência importante do gráfico. Então, quando ele rompe essa região de resistência, olha a linha de tendência me avisando aqui que não é para eu efetuar a minha negociação. Por quê? Porque o preço está muito longe da minha linha de tendência. Nesse tipo de situação aqui não vale a pena eu efetuar a minha negociação porque o preço está sobrecomprado. Nesse tipo de situação eu vou ficar de fora. Mas se eu tivesse entrado nesse rompimento aqui, pô, tu já veio pegando a operação lá de trás, lá, cara, tendo vários tipos de resultados bem legais, né? Então, pô, não dá para querer pegar tudo, né? Esse tipo de situação aqui, se você gosta de operar rompimento, você poderia executar essa negociação, mas eu não aconselharia você esperar. O preço vai, volta, tem essa confluência aqui, ó, de ele rompendo a linha de tendência. Aqui já não vale mais a pena eu efetuar negociações nesse tipo de situação. Eu devo sim esperar uma confluência do preço, ele rompendo a linha de tendência, se manteve aqui. Na hora que ele rompeu aqui para baixo, ó, é um indício que o preço vai tender a voltar. Então, nesse tipo de situação, eu iria cancelar qualquer tipo de operação de compra para o USD e iria focar numa negociação de venda nesse rompimento dessa linha de tendência, com essa confluência do preço voltando para baixo desse canal aqui, que significa que ele está voltando, olha só, lá para o ciclo de movimentação. Ele está voltando para esse ciclo de movimentação aqui do preço. Aqui está a linha de tendência, ó. Ele chegou aqui em cima, quando ele voltou, eu tive essa oportunidade aqui de estar pegando esse tipo de operação. Vamos pegar um exemplo aqui do preço numa tendência de baixa, vamos ver se a gente encontra. Então aqui a gente tem esse tipo de situação também, ó, e aí eu poderia traçar uma linha de tendência aqui, cara, se eu quisesse, ó, nesse tipo de situação aqui do preço. Eu posso traçar essa linha de tendência aqui, ó, certinho, fica aqui, tá? Fica mais ou menos nessa situação. Então, qual que é o indício da linha de tendência? Sempre operar a favor da tendência de baixa do preço. E aí, quando o preço vier tocando aqui, ó, a gente vai e faz a negociação. O preço aqui embaixo, a gente nunca deve negociar nesse tipo de situação. Hugo, eu posso traçar uma linha de tendência aqui embaixo e buscar negociações de compra aqui também? Então, você pode, só que ficam operações muito mais agressivas. O ideal aqui é que a gente realmente busque negociações somente de venda, tendo em vista que essa tendência de baixa aqui está muito bem definida. O preço longe da linha de tendência. Deixa eu apagar essa daqui para não confundir, né?
o preço longe da linha de tendência aqui é um indício do preço sobrevendido. Quanto mais distante ele estiver, mais sobrevendido ele está. Então, são situações que eu não devo efetuar a minha negociação. Hugo, eu poderia efetuar uma negociação nesse rompimento aqui? A gente não tem uma tendência muito bem definida. A gente tem uma pernada do preço. Curtinha, curtinha. E aí sim, na hora que o preço estivesse formando essa pernadinha de alta aqui e tocasse aqui, eu executaria a minha negociação e aí daria uma boa negociação, mas seria uma negociação muito mais agressiva. Bom, então esse tipo de análise, quando a gente encontra essas regiões, essas filtragens de regiões, as nossas operações elas ficam muito mais tranquilas e fica muito melhor da gente negociar. Cara, tu tá vendo aqui que somente utilizando um tempo gráfico para eu encontrar um ciclo de movimentação do preço e outro tempo gráfico para eu encontrar a região que eu vou traçar a minha linha de tendência, e jogando isso daqui no gráfico M15, olha o tanto de oportunidade que eu tenho aqui, ó. Olha o tanto de oportunidade que eu venho buscando aqui. Oportunidade, oportunidade. Nunca operar no rompimento, tá? Oportunidade, 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 oportunidade. Rompeu aqui, pô, rompeu, você já fica de fora, você não abre a negociação, né? E aí a gente vai vindo para cá, ó. Essa situaçãozinha aqui de uma operação um pouco mais agressiva, mesma situação, o preço tocou, compra, o preço está aqui, não vale a pena efetuar a minha negociação porque ele está sobrecomprado nesse tipo de situação aqui do preço, mas quando ele volta e toca aqui na região, vale a pena, o stop está posicionado aqui abaixo da linha de tendência, é um fundo, o mercado dificilmente volta para buscar fundo em tendência, por isso que é muito importante que as negociações elas sejam feitas em tendência, porque se o preço estiver em tendência, o mercado não volta para buscar fundo, e aí o stop ele vai estar posicionado no fundo quando a gente efetuar a negociação. Se estiver numa tendência de baixa, o mercado não volta para buscar topo à toa. Então ele vai continuar rompendo e as negociações ficam muito melhores para a gente executar as nossas negociações, beleza? Bom, cara, isso daqui é o ouro. Se você vai aprender a operar a linha de tendência corretamente, eu tenho certeza, se você traçar esse conceito aqui nas suas negociações a partir de agora, a sua qualidade da sua negociação ela vai aumentar e você vai ter um fundamento muito mais claro para efetuar a sua negociação. O principal conceito para você executar uma negociação com mais chance de acerto é você ter clareza na análise e principalmente clareza no ponto de execução. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui, cara, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Isso aqui os caras te cobram R$3.000 para te ensinar isso aqui, ainda te ensina errado, velho. Eu tô te ensinando isso aqui de graça, de graça, de graça. E se você gosta de operar linha de tendências, tá aqui um curso para você operar na linha de tendência. Valeu? Tamo junto, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!